Olá, pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. Nessa videoaula, nós vamos continuar trabalhando o estudo dos quadriláteros. Especificamente, vamos tratar sobre as propriedades da base média do triângulo e do trapézio. Então, acompanha essa videoaula. Vamos lá? Primeiro, vamos ver a base média do triângulo. O segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo, chamado de base média, é paralelo ao terceiro lado, e a sua medida é igual a metade da medida do terceiro lado. Então, veja aqui o que essa propriedade está nos dizendo. Veja o seguinte, olha para o lado, esse lado aqui, A, B. O que a propriedade diz? Se você tem um triângulo onde você marca um ponto médio, o ponto médio significa dizer, pessoal, que essa distância de A a D é congruente à de D a B, ou seja, se de A até B for 5, de D até B também vai ser 5. Então, você marcou aqui o ponto médio, certo? Um ponto médio D. Aí, você olha para o outro lado do triângulo e tem também marcado um ponto médio, certo? Um ponto médio, ou seja, a distância de A a E é congruente à distância de E a C, que é isso que está aqui, ó. A distância o segmento, né, de A a E é congruente a EC. Isso significa que é ponto médio, tá bom? O outro que eu tinha falado está aqui anotado, certo? Então, se você marcou esses dois pontos médios e depois você traçou um segmento, você uniu esses dois pontos, você fez o quê? Uma base média. E essa base média, ela é paralela ao terceiro lado, ou seja, está paralelo a esse lado aqui, BC, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, se DE é paralelo a BC, né? Então, se DE é paralelo a BC, significa que DE, nós encontramos essa medida pegando BC e dividindo por 2, tá? O que isso significa? Vamos praticar para ver se você compreende melhor. Primeiro exercício diz assim, sabendo que M e N são pontos médios de AB e AC, encontre o valor de X. Olha aqui o que ele está dizendo. Você traçou um ponto médio, o ponto médio está aqui. Olha aqui o ponto médio. Significa que se de A a M é 2, então de M a B também vai ser 2, né? Porque o ponto médio divide o segmento em duas partes iguais. E N também é ponto médio de AC. N é ponto médio de A a C. E de A a N é 4. Então, de N a C também vai ser 4, porque é ponto médio. Aí, se você liga o ponto de M até N, você fez uma base chamada de base média. Essa base média, ela é paralela a esse lado, esse terceiro lado aqui, BC. Então, como é que você encontra o valor de X? A base média, que é X, está marcada aí X, é igual a BC sobre 2. Ou seja, X é igual, nesse caso, 8 dividido por 2, X é igual a 4. Olha que legal. Encontramos o valor de X usando a propriedade da base média do triângulo. Vamos ver um outro exemplo. Sabendo que M e N são pontos médios de AB e AC, encontre o valor de BC. Olha aqui, eu vou fazer o inverso. Veja o seguinte. Está me dizendo que M é ponto médio de AB. Está aqui o M, ponto médio. Não está dizendo quanto é a medida de AM, mas eu sei que é igual a de MB, porque é ponto médio.
E está me dizendo ainda a questão que N é ponto médio de AC. Então, significa que de AN é igual à medida de NC, é congruente a NC, tá? E se você traça um segmento juntando esses dois pontos médios, você encontra um segmento paralelo a esse outro lado, certo? Eles estão paralelos. Então, eu posso aplicar a propriedade da base média de um triângulo. Como é a base média de um triângulo? É o seguinte, significa que MN, eu vou só colocar aqui, ó, MN é igual, que é a base média, é igual a BC dividido por 2, ok? Mas nessa questão, eu já tenho a medida da base média, que é 4,5 centímetros. BC é o que eu quero descobrir, tá? Então, é um valor, esse BC é um valor que você divide por 2 e vai encontrar 4,5, tá bom? Qual será esse valor? Vamos descobrir agora. Aqui, o que você faz? Você pode usar a multiplicação de meio pelos extremos. 4,5, o denominador aqui é 1. Então, você pode multiplicar meio pelos extremos. Multiplicando 1 vezes BC, vai ficar BC. E 2 vezes, vou colocar aqui 2, que multiplica 4,5. Quanto é 2 vezes 4,5? Muito bem, 9 centímetros. É a medida de B até C, ok? Agora vamos ver a propriedade da base média do trapézio. O segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, chamado de base média, é paralelo às bases, e sua medida é igual à metade da soma das medidas das bases. Vamos então aqui compreender essa propriedade aos poucos. Ora, você tem os pontos médios dos lados não paralelos. Então, primeiro identifica quais são os lados paralelos. Nesse trapézio, os lados paralelos é o lado DC e o lado AB. Eles são paralelos, tá? Então, eu vou pegar os que não são paralelos, que no caso é o DA ou AD, certo? E vou encontrar um ponto médio. O ponto médio M está aqui. O outro lado não paralelo é o lado BC. Traçou o ponto médio entre B e C, tá aqui o N. Se você une esses dois pontos médios e essa linha que está aqui, essa linha que está no meio, tá? Você uniu os dois pontos médios. Então, você encontra um segmento que é chamado de base média, que é paralelo às bases. Vai ser paralelo a essa base, ó. Ser paralelo a essa base e paralelo à base que está aqui embaixo também. Certo? Então, a informação está aqui. DM é congruente a MA, significa que aqui é a mesma medida, foi dividida em duas partes iguais. Aqui, CN é congruente a NB, significa que aqui é a mesma medida desse lado que eu estou marcando. Então, MN é paralelo a AB, ok? Nós já mostramos aqui que são paralelos. Então, eu posso calcular essa base média aqui como sendo a base maior, que eu chamei de B, que está aqui, mais a base menor, que eu chamei de B', dividido por 2, certo? Então, vamos aplicar essa propriedade agora para ter mais clareza do que nós estamos falando. No trapézio a seguir, MN são, respectivamente, os pontos médios de AD e BC. Calcule o valor de X. Olha aqui. Nós temos o seguinte. M é ponto médio, de D a M é a mesma coisa, a mesma medida, é congruente a MA. E aqui eu tenho um ponto médio N, que vai dizer que CN é congruente a NB, ok? Então, se une esses dois pontos médios, que é essa linha aqui verde,
eu vou ter um segmento paralelo às duas bases. Então, eu vou aplicar a propriedade da base média. Qual é a propriedade da base média? Que diz que essa base média, MN, está sendo chamada de MN, é igual à base maior, certo? Vou chamar aqui de base maior, vou botar um M grande, mais a base menor. Ali no início eu coloquei B, botei B e B'linha, né? Mas aqui você pode colocar assim. Também a gente usa bastante, sabe como? Para identificar a base maior e a base menor. Vou colocar aqui para você, porque se você for assistir outros vídeos, pode ser que você também encontre base maior chamada de Bzão, tá? E a base menor chamada de Bzinho, dividido por 2, certo? Então, vamos lá. Nessa questão, eu já tenho o valor de MN. Qual é o valor de MN? 5,6. Qual o valor do meu Bzão? Do meu B, né? Da minha base maior. A base maior é X. Olha aqui, ó, a base maior. Esse lado maior. X mais o B, que é a base menor, o Bzinho, é 4,8. Isso tudo vai ser dividido por 2. Agora, para me fazer encontrar o valor de x, você pode colocar o 1 aqui, certo? E faz a multiplicação de meio pelos extremos. Se você multiplicar 1 vezes x vezes 4,8, vai ser x mais 4,8. Porque multiplicar por 1 não vai alterar o resultado. 2 que multiplica 5,6. Então, x é igual, vou colocar aqui, mais 4,8, é igual 2 vezes 5,6. 2 vezes 0,6 é igual a 11,2. Então, você tem que x é igual a 11,2 menos 4,8. Mudei de lado, vou mudar também o sinal, porque estava positivo antes da igualdade, coloquei depois da igualdade. Vai ficar com o sinal de negativo. Quando você fizer essa subtração, tá lembrado como é que faz a subtração de número decimal? Coloca vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui vai ficar 4,8. Fica assim, ó. 2 menos 8 não dá, você pede emprestado, vai ficar 12, e aqui vai ficar 0. 12 menos 8, 4. E 10 menos 4, 6. Então, o x é igual a 6,4. Essa medida aqui é 6,4 centímetros. Tranquilo? Então, propriedade da base média do trapézio. Nós temos que a base média é igual à base maior mais a base menor dividido por 2. Vamos ver aqui outro exemplo. Olha aqui, no trapézio a seguir, MN são, respectivamente, os pontos médios de AD e BC. A medida de X vamos descobrir a medida de X. Novamente aqui nós temos M e N. Como é que a gente calcula MN? É a base maior, vou chamar de Bzão, mais Bzinho, dividido por 2. Nós já temos a medida de MN, que é 6, igual a base maior, que é o lado aqui, olha, essa base maior é 9, mais a base menor é o x que nós queremos descobrir. Então, coloca x. Dividido por 2. Novamente, você faz a multiplicação de meio pelos extremos. Multiplica aqui logo por 1. Vai ficar 1 vezes 9, 9. E 1 vezes x, x. Igual a 9, aliás, 6 vezes 2. 6 vezes 2, que é 12. Então, vai ficar assim, x igual a 12 menos 9. Coloquei o 9 para o outro lado, ele vai negativo. X é igual a 3. Então, nós temos aqui que x é 3 centímetros. Olha aí como é rápido. Vamos para mais um exemplo. No trapézio a seguir, M e N são, respectivamente, os pontos médios de AC e BD. Encontre as medidas da base maior e a base menor do trapézio. Gente, para você calcular a base média de um trapézio,
ou encontrar um valor desconhecido usando essa propriedade, você precisa identificar primeiro a base média, depois você precisa identificar qual é o lado maior, qual é a base maior, qual é a base menor, tá? Então, assim, qual é a base média? A base média é esse segmento aqui, MN, certo? MN. Ele é calculado pela base maior mais base menor, dividido por 2. Então, vamos agora responder. Quanto é MN? MN é 20. A base maior está aqui. Coloca 2x mais 15, somado com a base menor, que é 3x. Não esqueça que isso é dividido por 2. Agora, você novamente multiplica meio pelos extremos. Pode começar multiplicando pelo 1, que é bem mais rápido. 2x mais 15 mais 3x. Porque multiplicar por 1 não vai alterar o resultado. Depois você multiplica 20 por 2. Quando você multiplicar 20 por 2, você vai encontrar quanto? 40. Muito bem. Então, você pega a parte que tem um nome semelhante, ou seja, que tem a letra, né, que tem o x. 2x mais 3x é 5x. 20 vezes 2 é 40. Esse mais 15 eu boto para o outro lado, ele fica menos 15. Então, 5x é igual a 40 menos 15, 25. Então, nosso x é você pegar 25 e dividir por 5. Então, x igual a 5. A questão está pedindo qual é a base maior, qual é a base menor. Encontramos x. Se encontramos x, fica fácil de encontrar. Agora, a base menor, 3x. Então, é 3 vezes, vou colocar aqui, 3 vezes x. O x é 5. Então, a base menor é 15, ok? Base menor é 15. A base maior é 2x, vou colocar aqui embaixo, 2 vezes x mais 15. O x é 5 que encontramos. Então, 2 vezes 5, 10. 10 mais 15, 25. Então, essa base é 25. Pessoal, vamos provar essa propriedade? Vamos colocar aqui. Como é que a propriedade diz? Que a base média, que é 20, vou colocar aqui, é igual a base, vou abrir bem aqui, ó, vou colocar aqui, que é igual a base maior, nós encontramos 25, mais a base menor, que é 15, dividido por 2. Então, você observa o seguinte, vou puxar para cá. 20 é igual 25 mais 15, 40. 40 dividido por 2, ok? Então, 40 dividido por 2 é de fato 20. Então, nós chegamos aqui ao fim dessa atividade, desse exercício, para trabalhar as propriedades da base média do triângulo e do trapézio. Espero que você tenha acompanhado e compreendido. Um abraço, pessoal. Até a próxima.